Dou as boas-vindas a todos a mais um estudo bíblico da Igreja Metodista Portuguesa. Desta vez iremos tentar responder a uma pergunta acerca do nascimento, acerca do novo nascimento, que, como nós conhecemos o texto subejamente, através da personagem de Nicodemos. Mas antes disso faremos a leitura na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e versículos de 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutros tempos andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. De acordo com a leitura que acabamos de ouvir, gostaria de retirar uma ideia principal, a qual era trazer como necessário o vivificar os filhos da desobediência. E foi para isto que Jesus veio, para vivificar aqueles que estavam em pecado. E para concretizar esta vivificação, se assim quisermos dizer, para concretizar este propósito era necessário nascer de novo. É um pouco sobre isto que nós iremos falar então, neste tempo em que iremos estar juntos. O Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 8 e depois 14 a 17, é também um texto que estará por base na nossa reflexão. Este texto conta-nos a ocorrência entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um homem muito importante e subejamente aceito socialmente pela sua posição, mas que, tal como nós, tantas vezes, colocado diante das afirmações profundas e espirituais do Senhor Jesus, que não compreendemos na sua totalidade e na sua completa abrangência, tentou trazê-la para o campo terreno, para o campo humano, por assim dizer, e até, de alguma forma, ridicularizar esta afirmação. De facto, a nossa humanidade, o nosso homem humano, não discerne o espiritual. E foi isto que se passou na narrativa que esteve diante de nós. Durante a sua presença em Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica, Jesus concretiza notáveis sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E por causa dessa experiência de vida e da presença de Jesus, muitos ganham a sua fé por Jesus. Nicodemos, fariseu e membro do Supremo Tribunal Judaico, chamado Sinédrio, fica impressionado. Até talvez pudéssemos dizer algo abalado com todos estes acontecimentos de que teve conhecimento. Com a firme intenção de aprender um pouco mais, ou até de ouvir mais acerca de Jesus, Nicodemos visita Jesus à noite. Isto acontece assim, à noite, provavelmente porque Nicodemos tinha medo de ser visto com Jesus e assim a sua reputação social e institucional, quem sabe, ser beliscada perante os outros líderes judeus, se o vissem com Jesus. Diz o texto no Evangelho de João: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas será que é possível alguém nascer de novo? Perguntamos nós. Bom, e também perguntou Nicodemos. Será que alguém pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Lemos no verso 4. Porventura pode alguém tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Bom, a resposta é óbvia de Jesus: não. Nascer de novo não tem esse significado. Não significa essa impossibilidade física e impossibilidade humana. Jesus explica melhor a esse homem letrado,
tão importante. Jesus explica, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Assim, quando foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus nasceu da água e do Espírito. Nesse momento, ouvia-se uma declaração desde os céus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraze. Por outras palavras, a quem eu aprovo, a quem eu amo. No Evangelho de Mateus, capítulo 3. Desta maneira, Deus anuncia que Jesus se tinha tornado seu Filho espiritual, com a perspectiva de entrar no reino celestial. Mais tarde, no Pentecostes, como nós lemos em Atos, capítulo 2, versos 1 a 4, outras pessoas serão batizadas, outros receberão o Espírito Santo e assim também nascerão de novo como filhos de Deus, gerados pelo Espírito. Nicodemos não consegue entender o ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. Talvez nós, talvez eu, talvez o prezado ouvinte, não compreendamos também na sua plenitude este ensinamento. Por isso Jesus fala mais a respeito do seu papel especial como um filho humano de Deus. E ele diz, no Evangelho de João ainda, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, de alguma forma ressurreto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivificar os filhos da desobediência era a necessidade premente. Jesus veio para dar essa vida, e nós aqui lemos agora, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito tempo antes, quando os israelitas foram picados por cobras venenosas, eles tiveram de olhar para a serpente de cobra para não morrer. Lemos isso no livro de Números, capítulo 21 e verso 9. Do mesmo modo, os humanos precisam exercer fé no Filho de Deus, em Jesus, a fim de serem libertados da morte e ganharem a vida eterna. Destacando o papel amoroso desempenhado por Deus, o seu Pai Celestial, Jesus afirma o seguinte a Nicodemos: Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um versículo muito conhecido pelos cristãos. João 3,16. Assim, em Jerusalém, apenas 6 meses depois de iniciar o seu ministério, Jesus torna claro que ele é o caminho para a salvação da humanidade. Nessa altura, como nesta altura, como no dia de hoje. Jesus diz então a Nicodemos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que ele julgasse e condenasse o mundo. Não era essa a intenção do plano extraordinário de Deus para a humanidade. E isto significa então que ele, Jesus, não foi enviado para julgar e condenar os humanos à destruição, mas muito pelo contrário, exatamente o oposto, precisamente nas antípodas de tal afirmação, ou seja, e em vez disso, como diz Jesus, ele foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. E ser salvo é nascer de novo da água e do Espírito. Por causa do medo, Nicodemos procura Jesus na escuridão, como já vimos. A escuridão da noite. Assim, é interessante nós compreendermos que Jesus conclua esta conversa dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, isto é, Jesus, por meio da sua vida e dos seus ensinamentos, veio até nós, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Agora, Nicodemos, um fariseu e instrutor em Israel, e cada um de nós, com as suas profissões, os seus posicionamentos sociais e institucionais e familiares, ou outros quaisquer que eles sejam, precisamos de meditar no que acabamos de ouvir sobre o papel de Jesus num propósito de Deus. Jesus veio para dar vida, e esta em abundância, assim como vida eterna. Mas para tal,
nos é necessário nascer de novo, dando, confiando, entregando a nossa vida ao único Salvador, Jesus.